Voltando, então o cunho, né, didático de mostrar o novo foi atingido. Então, Semana de Arte Moderna causou desconforto na elite e, com isso, ganhou digamos assim, os holofotes, né? E, graças a Deus, existiu, e hoje nós bebemos dessa fonte aí, tá bom? Vamos adiante. O contexto histórico, né? O contexto histórico em que a Semana de Arte Moderna está inserida. Pessoal, é o contexto histórico que a gente viu aula passada. A gente viu aula passada o contexto histórico do pré-modernismo. Então, a Semana de Arte Moderna está inserida nesse contexto, nesse mesmo contexto. Ó, surgimento da burguesia industrial, principalmente em São Paulo. Pessoal, foi um contexto, né, foi um período da história de muitos conflitos. A gente viu que, aula passada, a gente viu o contexto histórico de revoltas e conflitos por todo o Brasil. Então, não era só exclusividade de uma região. Então, esse período aí foi de revoltas e de manifestações por todo o Brasil. E a literatura aproveitou, né, o momento de revoltas, o momento de inovação, o momento de renovação e entrou na onda. Então, meio que o meio em que estava, né, inserido o contexto histórico de revoltas, de conflitos, de inovações, meio que influenciou na Semana de Arte Moderna, que veio também com esses propósitos, né? Inovar, renovar. Então, o surgimento da burguesia industrial, principalmente em São Paulo. Lembra que a gente falou da aula passada que teve essa questão das greves, né? Do industrializado em São Paulo. Então, esse crescimento dessa burguesia industrial. Aumento de imigrantes europeus, notadamente os italianos. Pessoal, falei também na aula passada aqui que diante desse cenário, né? Desse início de pré-modernismo, e agora com a Semana de Arte Moderna, o pré-modernismo já chegando ao fim para se chegar ali no modernismo, eu falei na aula passada que houve muito essa questão da imigração. Imigração essa que é tratada em algumas obras do pré-modernismo. Então, teve muitos europeus vindo da Europa para cá. Então, teve esse aumento notório, né, de imigrantes. Aí ele destaca aí principalmente os italianos, mas que fique bem claro, não só os italianos. Então, quando o Bruno explicou para vocês, né, creio eu que já tenho explicado, então ele vai chamar a atenção que não só os italianos, né, tiveram outros povos, outras nacionalidades que vieram para o Brasil, mas, como ele deu destaque aí, notadamente, né, que era em maior número, os italianos. Outro ponto, ó, descontentamento da burguesia industrial com a política voltada para a produção e exportação do café. Pessoal, lembra que eu falei na aula passada que nesse período aí, a política do Brasil era conhecida como café com leite, né? O café, né, de São Paulo, né, o café, e o leite de Minas Gerais. Então, houve esse descontentamento por parte da burguesia industrial por causa disso, né? Porque as políticas que estavam sendo trilhadas, estavam sendo trabalhadas aqui, eram políticas de quê? Políticas que trazia essa questão da importação, né? Do crescimento da importação. E essa burguesia, ela ficou descontente. E com isso causou conflitos que a gente falou na passada, pessoal. Eu sempre bato nessa tecla. Se vocês assistiram a aula passada, vocês viram que esse pré-modernismo ele foi pego no meio de uma turbulência. Uma turbulência no sentido de revoltas, digamos assim, de conquistas, de derrotas, mas principalmente eu levanto a bandeira da revolta, né? Das grandes revoltas, a revolta da vacina, da chibata, as questões do industrializado em São Paulo, as questões das greves. Então, teve muita coisa. Então, esse é o momento em que a Semana de Arte Moderna está inserida. Então, um contexto bem parecido com o pré-modernismo, né? Porque eles estão vivendo concomitante, né? no mesmo tempo, né? Então, só um pouco, digamos assim, distante um do outro, mas é na mesma época, né? Então, junto com essas revoltas, junto com esse cenário histórico, veio a Semana de Arte Moderna, beleza? Vamos adiante. As influências. Pessoal,
como tudo, né, na literatura, ela teve influências. Então as vanguardas, né, esses momentos que até diz aí, ó, as vanguardas representam um conjunto de movimentos artísticos culturais que ocorreram em diversos locais da Europa a partir do início do século XX. Pessoal, vanguardas, né, para quem vai pesquisar aí depois na sua casa, a vanguarda é algo novo, é algo que ninguém fez, é algo que ninguém ousou em fazer. Então, quando você faz pela primeira vez, é uma vanguarda. Então, olha só, como eu disse anteriormente, como é cômico, até cômico esse pensamento, né? A Semana de Arte Moderna veio com um pensamento de quê? De inovar, de trazer uma literatura puramente brasileira, ou seja, cortar os laços com a Europa, cortar os laços com o passado. Mas olha só as influências da Semana de Arte Moderna. As vanguardas, o quê? Europeias. Tá vendo aí? Então, digamos assim, que é algo que não faz sentido. Você quer cortar os laços com o passado, você quer cortar os laços com as influências europeias, e o seu principal influenciador do seu projeto artístico, né, no caso a Semana de Arte Moderna, são as vanguardas europeias, os movimentos artísticos culturais que já perduravam lá pela Europa há muito tempo. Então, parece um tanto quanto contraditório, né, a história, mas era a forma como eles pensavam, né? Mas se você parar friamente e pensar, imaginar, realmente você vai dizer assim, não, aí não teve nada de inovador. Beleza, não teve nada de inovador porque ele foi buscar abrigo, né, digamos assim, foi buscar influência lá no que já existia na Europa. E cadê a inovação de cortar laços? Beleza, nesse sentido eu concordo com vocês, né? Mas a inovação aqui foi para um momento. Né? A literatura que o brasileiro estava acostumado, ela passou por uma revolução. Quando você traz a Semana de Arte Moderna, meu amigo, quando a gente vai começar a ver aqui algumas coisas, você vai ver que parece coisas de outro mundo. E essa é a inovação. Tá entendendo? Eu posso até estar aqui conversando a mais, mas digamos que eles se equivocaram no sentido de inovação, digamos assim, né? Em querer cortar todos os laços, tanto da literatura passadista, né? Da literatura que já existiu, o passado, quanto com os resquícios europeus. Eles podem ter exagerado nisso, mas que foi uma inovação, foi. Então, as influências foram essas vanguardas. E a gente vai dar uma olhadinha em algumas delas. Vocês conhecem, muitas delas vocês conhecem. Digamos assim, se não conhecem a fundo, mas viram pelo menos uma imagem que representa uma dessas vanguardas. E vocês irão ver que, para o momento, né, no caso aí, no século XX, início do século XX, para esse momento aí já, né, é uma novidade. Na Europa não é mais novidade, mas no Brasil é novidade. É algo que nunca tinha se visto em nenhum movimento literário, nem uma escola literária. As escolas literárias brasileiras nunca tinham passado por isso. E, diante desse cenário, eu acho que por ser inovador no cenário, aí leva esse nome de inovação, mas traz sim resquícios das vanguardas europeias. Vocês vão ver que vai trazer sim. E está aí as principais influências. Iremos ver agora cada uma delas, beleza?